Horizon has been defeated by the pirates of the new age. Alien casinos, well maybe it's just time to say that things can go bad and make you wanna run away. But as we grow older, the trouble just seems to stay. Future complications in the strings between the cans, but no. Quando uma pessoa deixa o carro em casa e toma um ônibus, sem saber ela contribui para que seja liberada 340 vezes menos monóxido de carbono, 33 vezes menos compostos de hidrogênio, 34 vezes menos poeira e 6 vezes menos dióxido de enxofre. Things can go bad and make you wanna run away. But as we grow older, horizon begins to fade. A frota de veículos particulares responde por 51% dos gastos energéticos com o transporte em Porto Alegre. São 500 mil carros de passeio em uma cidade com 1,3 milhões de habitantes. A média, portanto, é de 2 passageiros por veículo, uma das mais altas do Brasil e comparável de países do primeiro mundo. And hallelujah zigzag nothing, and misery is on the loose. 'Cause people are lonely and only animals with too many tools that can build all the junk that we sell. Ah, sometime man make you wanna yell that things can go bad and make you wanna run away. But as we grow up. Os veículos de carga são responsáveis por 21,5% dos gastos energéticos no transporte da capital gaúcha. Os ônibus consomem 13% da energia do transporte e os táxis 5%. O restante do consumo é atribuído a outros meios de locomoção. Fade, fade, fade. Vejamos que nessa situação, tomar um ônibus é realmente uma complicação. A superlotação dos ônibus em Porto Alegre tem sido um problema que todos nós encontramos nos horários de pico. They say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing out the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Well, mommy's little dancer is quite a little secret, walking on the streets now, never gonna keep it. It's quite an imposition, and now she's only wishing that she would have listened to. O ônibus não é a única forma de transporte coletivo que beneficia o meio ambiente. Outra opção que sai muito em conta para a rotina do dia a dia é o metrô, também conhecido como trem. Esse que tem a capacidade de passageiros bem maior e liga pontos bem mais distantes do que os ônibus. Miles from here. Em 2010, deixou-se de executar um total de 80 mil viagens por mês de ônibus, em função da utilização do metrô. Com isso, evitou-se a emissão de 250 toneladas de dióxido de carbono, 42 toneladas de hidrocarbonos, 16 toneladas de óxido de nitrogênio, 0,4 toneladas de óxido de enxofre, 0,5 toneladas de particulados. Todos esses gases têm efeitos catastróficos, quando lançados à atmosfera. Com foco nas ações ambientais, a Transurb, através de campanha de coleta seletiva, proporciona geração de renda, abertura de postos de trabalho e diminuição da utilização de recursos naturais, bem como o aumento da vida útil dos aterros sanitários. Let us break like so long.
just wanders around, unaffected by. O ônibus híbrido é um ônibus que funciona com um sistema diferente. Um sistema com 2 motores, sendo eles um elétrico e outro a diesel. Essa tecnologia permite a redução de até 90% da emissão de gás carbônico, 35% do consumo de combustível, além da redução do ruído que o motor produz. O ônibus híbrido ainda é só um protótipo servindo da demonstração no Brasil. Já em circulação em algumas cidades da Europa. E esse tipo de ônibus já foi testado em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e agora em Porto Alegre. Muitas vezes, as pessoas preferem optar pelo conforto ao invés de não poluir. Táxi é um meio de transporte coletivo também, apesar de não fazer muito bem à natureza. O táxi normalmente é usado por uma só pessoa e poderia ser mais bem explorado. Um exemplo disso são as pessoas que utilizam micro-ônibus, também conhecido como lotação, só para ter mais conforto durante a viagem. Vimos nesse gráfico que a frota de veículos particulares responde a 51% dos gastos energéticos com transporte em Porto Alegre. São 500 mil carros de passeios em uma cidade com 1,3 milhão de habitantes. Os veículos de carga são responsáveis por 21,5% dos gastos energéticos na capital gaúcha. Os ônibus consomem 13% da energia do transporte e os táxis 5%. O restante do consumo é atribuído a outros meios de locomoção. Os aviões são responsáveis por 2% da emissão de gás carbônico na atmosfera. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a quantidade de emissão de gás carbônico na atmosfera depende de cada tipo de aeronave, a média é de 70 gramas por passageiro. Em um voo de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é considerado um voo curto, cerca de 34,5 toneladas de gás carbônico são liberados na atmosfera, considerando um avião com capacidade para 150 passageiros. Got the best of both worlds. You're the kind of girl who can take down a man and lift him back. Os passageiros também podem ajudar a diminuir a poluição. Algumas medidas antes e durante o voo fazem diferença para a qualidade do ar. Veja algumas medidas. Diminuir a bagagem ao mínimo necessário. Cada quilo nas malas provoca a emissão de 1 quilo de gás carbônico em uma viagem de cerca de 10 horas. Dar preferência a voos diretos ou com o mínimo de escalas, porque o pouso e a decolagem são os processos que mais consomem combustíveis e, portanto, mais emitem gases de efeito estufa. Usar o banheiro só quando necessário, pois cada descarga consome 1 litro de combustível, liberando quase 5 quilos de poluentes na atmosfera. Up again, you are strong, but you're needy, humble. We're picking up trash in dresses. Well, it kind of hurts when the kind of words you write kind of turn themselves into knives and don't mind my nerve. You could call it fiction, but I like being submerged in your contradictions, dear. 'Cause here we are, here we are. Although you were biased, I love your advice.
Your comebacks, they're quick and probably